Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como numa mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites Quora e TED.com. Caso vocês tenham interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. O tópico de hoje será paradoxos. Para quem não está familiarizado com o termo, paradoxo é uma contradição lógica. Assim como os ouvintes que ainda nos escutam até hoje, depois de já escutar todas as merdas que já falamos, paradoxo é aquela coisa que não se explica, que você bate na parede e não sabe, não tem para onde ir. É como um ardil 22. Então, hoje vamos falar um pouco dos nossos paradoxos favoritos e abrir espaço para vocês compartilharem os seus, ou refletirem um pouco também sobre significados escondidos deles, não sei. Ou somente se divertir com esses experimentos mentais que vêm desde que o humano é humano. Então, o primeiro que eu conheço de paradoxo, não sei se vocês já leram um pouco disso, é o do Zeno, é o paradoxo da divisão, do grego antigo. Que é aquela coisa, ele fala que para ele ir para casa, ele faria metade do caminho em meia hora, mas ainda faltava metade do caminho. Ele ia fazer outra metade do caminho, ia faltar a outra metade. Então, pensando por essa lógica, sempre vai faltar a metade do caminho para ele andar. Você andou metade, falta metade, você andou outra metade, falta metade da metade, metade da metade. Sim. Quando que ele chega em casa? Se sempre falta metade. Meu Deus, desse jeito nunca. É aquela coisa, eu chegar em casa em o trajeto toma 1 hora, mas eu fui meia, tá faltando 30 minutos, eu vou faltar 15, metade de 15, 7,5. Sempre vai faltar metade, até chegar no milésimo dos nanosegundos. Mas sempre vai faltar aquele espaço de tempo, aquela metade. Então, como que você explica chegar em casa, sendo que sempre tem aquela metade que falta? Não pense nisso, só antes. Esse é o paradoxo da divisão. Nunca chega. Que até onde se sabe foi um dos primeiros paradoxos, ou talvez o primeiro que se tem registro. Isso daí, na verdade, tem uma solução que está relacionada à matemática. Na verdade, a maioria dos paradoxos, de alguma maneira ou de outra, chega num dilema matemático. Mas esse daí tem a ver com séries infinitas. Sei quanto vocês lembram disso do ensino médio, mas tem aquelas séries de 1 mais 2 mais 3, ou 1 meio mais 1 terço, mais 1 quarto, mais 1 quinto, e 3 pontos. E como você calcula isso? Hoje sabemos, graças aos mesmos filósofos que colocaram esses paradoxos aí, que você consegue somar séries infinitas e chegar no resultado finito. São as séries convergentes. E esse do metade do tempo para ir para casa é uma delas. E você somando todas essas metades aí, o limite que você chega a 1. Você tem um destino final. Então você pode somar infinitamente as metades que você quiser. Mas, no fim das contas, você vai chegar nesse resultado inteiro. Então, esse é o que eu lembro que foi um dos primeiros e eu acho interessante. Agora, o que vocês já leram aí ou já ouviram a respeito do assunto, querem compartilhar? Cara, teve um que eu assisti, na verdade. Tem um vídeo de um brasileiro. E eu achei legal porque é um paradoxo que é algo que todo mundo pode passar. Quer dizer, a grande maioria pode passar. Vejamos. Tipo, a pessoa tá no ponto de ônibus, e ele fala, começa o vídeo, ele fala que tá cansado, blá, blá, etc. Ele indo pra casa, aí fala, bom, o meu ônibus, eu não tenho como hoje é sábado, eu não tenho certeza de que horas o meu ônibus passa. No entanto, tem outro ônibus que está próximo de vir, só que ele demora até 1 hora mais pra chegar em casa. Ok. Entendeu? Só que ele começa a pensar, mas e se eu pego esse ônibus, e no momento que eu entrar nele, eu vejo o meu vindo logo atrás, e eu acabo perdendo, né, meia hora, podia chegar meia hora mais cedo em casa se eu tivesse esperado mais 1 minuto e pegar o meu ônibus. Ou eu posso ficar aqui esperando o meu ônibus, passar o outro ônibus, eu continuar aqui esperando sem saber o horário que o meu chega e chegar ainda mais tarde em casa. Aí ele começa a ver o outro ônibus e fala, e agora? Eu pego esse ônibus ou eu espero mais um pouco e corro o risco de chegar mais cedo, mas pegar o meu ônibus? E como isso é um paradoxo? Isso daí parece uma questão de uncertainty
Incerteza. Incerteza. Parece uma situação de incerteza. O vídeo era descrito como paradoxo, e eu vi paradoxo. E em várias páginas, tipo, quando eu tava pesquisando, tinha esse exemplo do cara eu posso ganhar essa meia hora ou perder meia hora nessa incerteza de se eu pego ou não, esse ônibus ou outro ônibus. E ele fica naquela de sem saber o que fazer. Tipo, ele pensa, o lógico seria eu esperar um pouco mais e pegar o meu ônibus, porque eu tenho certeza que ele vai chegar em meia hora. Mas eu já não tenho tanta certeza do horário dele. Eu não tenho certeza da hora que ele vai passar aqui. Se ele tem certeza que vai chegar em meia hora... Não, tipo, ele vai chegar em meia hora na casa dele. Ah, tá. Ele tem certeza que vai chegar em meia hora. Não que o ônibus vai chegar ali em meia hora. E o outro, ele sabe que tá mais próximo de ir, mas vai demorar 1 hora a mais pra ele chegar na casa dele. Esse daí sou eu saindo do meu trabalho. Foi um que eu vi, tipo, que eu achei legal porque é popular. É uma coisa que, como eu falei, a grande maioria pode relacionar de certa forma. Eu vejo a linha que esse cara tentou entrar aí, mas eu vejo mais como uma situação de incerteza. Porque nesse exemplo do ônibus, o objetivo do paradoxo não é ser realista ao extremo, mas nesse caso do ônibus, você tem um intervalo de confiança muito alto em... Você sabe que seu ônibus chega no intervalo de tempo X, digamos... Na próxima hora ele tem que chegar. Sim. Você não vai esperar um ônibus se for daqui 3 horas. Você chega no ponto 6 da manhã e sabe que ele vai chegar até 6 da tarde. Eu acho que você consegue fazer uma equação matemática relativamente simples de o que em economia é tratado como valor esperado. Então, você pode dar uma média que se o ônibus demora até no máximo 2 horas, e eu tenho certeza que o outro vai chegar em 1 hora, no máximo, eu posso atribuir um valor que eu tenho em esperar meia hora a mais ou perder essa meia hora e calcular o que faz mais sentido. Então, não sei, me parece... Eu nunca vi esse paradoxo nessa linguagem. A gente coloca o link na referência do vídeo. Sim, aí os ouvintes podem também decidir por eles mesmos. Mas e aí, você, Pedro? Eu acho interessante a gente abordar algum específico referente à viagem no tempo. Acho que todo mundo já viu algum filme, leu alguma coisa e sempre mexe com a sua cabeça. O paradoxo do De Volta pro Futuro nem ser tão bom assim pra todo mundo gostar. Por exemplo, o paradoxo do avô, que o pessoal chama, que é aquela coisa de se fosse possível você voltar no tempo, sei lá, impedir o seu próprio nascimento. Você parando pra pensar, primeiro, se você impedisse, você não teria nascido. Sim. Entendeu? E eu tava vendo o pessoal discutindo sobre isso, algumas pessoas levaram o tópico bem mais a sério, falando que a possibilidade de viajar pro passado seriam 2. Mas só teoria e especulação. A primeira delas seria que você só seria um observador. Você não teria como alterar os fatos. Até porque uma pequena alteração, né, mudaria o fluxo de tudo. E a segunda opção era a opção dos multiversos. Por exemplo... Você cria uma outra realidade. Exato. No tempo. Eu acho que esse é o mais interessante, porque quando você vê essas coisas, realmente, você vê algum filme, alguma notícia, você fica quebrando a cabeça, você fala, poxa, aqui... Mas e aí? Por que parando pra pensar, viajar pro futuro parece ser mais fácil do que pro passado? Mais fácil, não. Viajar pro futuro é possível. É possível. É uma realidade que não está ao nosso alcance ainda, porque não conseguimos atingir nem 1% da velocidade da luz. Mas quanto mais próximo dela você chega... Você viaja pro futuro. Por isso que eu falo. Eu tava parando pra pensar... Não é você não viaja pro futuro, você fica parado enquanto o tempo passa mais rapidamente por você. Então não é bem viajar pro futuro, é só... Ficar parado, acelera. O futuro, o tempo viaja mais rápido por você. Mas esse negócio de viajar pro passado... Tem um filme que chama Primer, não sei se vocês já viram. Alguns ouvintes certamente já. Mas esse é o filme mais diabolicamente complexo sobre viagem no tempo que qualquer um pode ver. É um filme que tem um vídeo no YouTube, acho que de 38 minutos. O filme em si tem 1h10. Caramba. Tem esse vídeo no YouTube de 40 minutos praticamente, que tenta explicar um pouco do que ele acha que aconteceu no filme. Que tem a ver com esse paradoxo do voo e multiverso. Mas viagem no tempo... Pro passado é realmente um paradoxo, porque você tem que fazer muitas presunções do que é o passado. Acho que tipo, o tempo existe como um filme e não como algo que é sempre presente. Então, muitos físicos, até onde eu sei, não consideram viajar para o passado algo possível. O passado existe ainda. Então. Tipo, o futuro você pode acelerar o tempo. E se você chega relativamente mais jovem,
Mas tem outra coisa bem interessante que eu já li sobre isso, é que eles falam, se for possível viajar no tempo, o máximo que você vai conseguir voltar é a partir do momento que você criar aquela máquina do tempo. É isso que eu ia falar. É. Então, eles dizem assim, uma das certezas, entre aspas, que a gente tem hoje, é que ninguém inventou a máquina ainda. Ninguém inventou a máquina do tempo ainda. Apareceu alguém, eu vim do futuro. Como é que é? John Titor lá? Qual? Não era John Titor, não? Do cara que surgiu uma vez na internet aí, em 2005, 2002, uma coisa assim. Que ele falou que vinha do futuro. Nossa, nem sabia disso. Eu lembro de estar lido alguma coisa assim. Na época, então. O cara foi um comediante Ele sumiu de depois. primeira linha. Aí era verdade, né? Tem vários eventos que ele falou que ia acontecer, não sei o que, não aconteceu nada. Deve ter tomado um chá de cogumelo e assistiu esse filme, Primer aí, deu nisso. Possivelmente. Mas, além de viagem no tempo e divisão infinitas, ou na verdade somas infinitas, outro paradoxo, linha de paradoxo bem famoso, é sobre o que constitui certas coisas que tomamos por certo. Como, por exemplo, um dos meus favoritos é o do monte de areia. Se eu tenho 1 grão de areia, eu tenho um monte de areia? Não, né? Se eu tenho 2 grãos de areia? E 3? E 4? A partir de quantos grãos eu tenho um monte de areia? E se você fizer o inverso? Quando não tiver uma montanha assim, pra mim não é monte. Não, tudo bem. Agora presuma que você tem uma montanha. A gente começa com a montanha. Eu tiro 1 grão de areia. Continua sendo um monte? Continua sendo um monte. Se eu tirar 2 grãos de areia? E se eu tirar 3? Vai continuar. Até quando tiver ralo assim no chão. Quando não tiver fazendo mais ondinha, aí deixa de ser um monte. Mas quando você acha que ponto vai chegar a isso? Que eu vou tirar 1 grão de areia e não vai ter mais montinho? Vai demorar, hein, Will? Demorar. Vai demorar. Mas você acha que você consegue traçar uma linha que eu tenho, sei lá... Um montinho. Que eu tenho 52 grãos de areia, eu tiro 1 grão de areia e já não tenho mais um montinho? Não. Então esse é o paradoxo. Se você falasse que sim, eu falaria, meu Deus do céu, alguém tem que filmar o William sentado. Ele seria o primeiro a resolver esse paradoxo aí. E é o que é a Constituição, mas aí é um paradoxo mais de semântica, de como definimos esses termos de monte de areia, por exemplo. Isso remete a outro paradoxo bem famoso, talvez um dos mais famosos, que é o do barco de Teseu, que é o referente a o que faz alguma coisa, aquela coisa. O exemplo imagina que tem um barco chamado Teseu, que começa a navegar aí pelo oceano, e surgem alguns problemas, você tem que mudar algumas partes do barco. Você muda primeiro a proa, depois muda o mastro, e vai mudando. Muda a janela, muda de pouquinho em pouquinho. Até que chegar num ponto que você mudou todas as partes do barco. Esse barco é o barco de Teseu? É o mesmo barco? O que você acha, William? Você mudou 100% das partes do barco. Continua sendo o mesmo barco? Sei lá, fisicamente parece que não. Presuma que fisicamente sim, pegou partes idênticas. Só que uma tá quebrada e trocou por uma nova. Igual quando você é criança e tem aquele peixinho dourado e sua mãe... Ele morre, sua mãe troca, você nem sabe. Dente, é o mesmo peixinho? Chama pelo mesmo nome, mal sabe que foi pra privada. Mas o interessante desse paradoxo, o paradoxo vai ficar mais interessante ainda quando você pensa que tem um outro barco vindo atrás e tá recolhendo todas as partes que você jogou fora e monta exatamente o mesmo barco que você tinha. Sim. Quem tem o barco de Teseu? O cara que montou o barco ou você? Qual é o verdadeiro barco de Teseu? Eu dei o nome, é o meu barco. O que faz o seu barco é o nome? É o meu nome, sou eu o capitão. Tom Hanks. Esse daí é divertido de pensar, porque quando você pensa em pessoas, você sabe que desde que você era bebê, você não tem uma célula que é a mesma desde quando você nasceu, né? Se eu não me engano, acho que tem um período em 2 anos. Absolutamente todas as suas células mudam. Até da pele muda cada 28 dias, pra você ter noção, né? Só da pele. Eles falam, né, que o pó da casa, geralmente, não sei quantos por cento é pele morta. Mas você mudou 100% desde que nasceu. Mas você continua sendo o William? Meu Deus, eu não sou mais eu. Qual é o meu nome? Quem sou eu? Isso sim é quem sou eu. Você é a compilação de memórias?
Esse, na verdade, é quando a discussão fica bem interessante. O que determina a identidade quando você pensa em pessoas? Acabou. Mais nada. Que até quando aqui a gente fala todas as suas células mudaram, mas outra possibilidade interessante de pensar é quando você pensa em teletransporte, que a física do negócio é você destrói todos os seus átomos e reconstrói com outros átomos, só que colocados na mesma ordem em outro lugar. E aí? Até os seus átomos mudaram. Não tem nada, absolutamente nada que remete. Você nasceu de novo. Você morreu e nasceu de novo com as mesmas memórias? Tipo, até que ponto você é você? Igual do grão de areia, se eu tirar um pedacinho de você... Não tem nego que fala que é... Como é que é? Tem memórias de vidas passadas. Aí a gente já entra em outro espectro. Mas o interessante de pensar aqui é... Quanto eu preciso tirar de você para você não ser você? Até mesmo que, porque, ó... Você concorda que... A gente concorda que uma pessoa com amnésia continua sendo a mesma pessoa, né? Sim. Mas, se você colocar a memória daquela pessoa num chip, continua sendo aquela pessoa? Tipo, o que mais determina a gente, no nosso caso, é a nossa memória. Tipo, além de ler, a gente sabe quem é por causa do fluxo de memórias daquele ponto, né? Sim. Então, se a gente tivesse o mesmo fluxo, importa ter um corpo? Se colocar no chip, como eu atingir, talvez, um dia aquela transcendência... Não é transcendência, só que filme ruim, meu Deus. Não tô falando do filme, esquece o filme. É a singularidade. Se a gente atingir a singularidade digital, que alguns aí dizem que pode acontecer ainda nesse século, seria aquele ponto onde conseguiríamos upar nossas memórias para um cloud da vida. E aí, seria você mesmo? Essa é a pergunta. O que faz você você? Tem que tirar quanto? Botar em que plataforma? Onde você consegue traçar a linha? É possível traçar uma linha? Quem é você, né? Essa é a pergunta. Pronto. Nunca mais durmo na minha vida. Quem tá ouvindo esse podcast agora vai deitar na cama e vai ficar imaginando, meu Deus, quem sou eu? Eu ainda sou eu? Quando eu deixei de ser eu? O que faz você você? Será que eu sou humano? Mas cara, esse pra mim é um dos mais interessantes, porque ele remete a tudo. Você pensar em time de futebol, que muda todos os jogadores, muda os diretores, muda o uniforme, o design. Só manter o nome. Então, mas ainda assim as pessoas se dedicam com uma paixão verdadeira. Sim. Vai, Corinthians! Com esse povo obcecado. Ou você pensa em séries, que já não é mais a mesma, mas... Você continua assistindo. São os mesmos produtores, são os mesmos personagens, e você ainda tem aquela sensação que não é mais o mesmo, né? Mas o que muda? Qual que é o paradoxo aí? Tem como resolvê-lo? Não, senão não seria um paradoxo. Ai, Deus do céu. Isso já está resolvido. Mas como vocês viram, é interessante pensar em essas contradições lógicas, porque ilumina algumas coisas sobre como você pensa, né? Tem um que é simples, mas eu achei legal também, que é aquele do presente. Do qual? Que não existe presente. Ele falou que a partir do, tipo, eu falei, eu estou no presente. Já se tornou passado. Sim. Tipo, constantemente as coisas vão se tornando no passado. Tipo, você pode pensar no futuro e lembrar do passado. Sim. Mas o presente não é aquela coisa que você vive. Você já viveu. Na verdade, quando você fala, o cérebro já processou aquele momento. Já é passado. Tem um delay, eu acho que é de 6 nanosegundos, que eu não sei. Foi até uma pesquisa recente que fizeram. De que você toma a decisão antes de saber que toma a decisão. Eles fazem eles escaneiam o cérebro, e pede pra você escolher entre um ou outro. E aí, quando você aperta o botão, o lado do seu cérebro que já tinha acionado fazia um tempo antes de você se tornar consciente de que tinha feito aquela decisão. Então, quem realmente faz a decisão? O futuro já vira passado. Existe livre-arbítrio? Mas outros paradoxos que eu tô lembrando aqui, que acho que é legal de comentar também, é um do Ober, o paradoxo de Ober, que é o do porquê que o céu é escuro à noite, dado que existem mais do que bilhares de estrelas no céu. E estão mortas, tadinhas. E o universo existe há 14 bilhões de anos. Então, porque só o Sol ilumina a Terra, mas o Sol é uma de bilhões, praticamente incontáveis estrelas. Bilhões e bilhões de estrelas. Então, mesmo que a luz delas seja fraca, elas estejam bem longe... alguém se perguntando agora, por que estrela? Por que a soma de toda... Por que como não é série infinita, né? Por que a soma de todas essas pequenas luzes não converge para que seria a iluminação?
Vocês têm alguma ideia? Vocês já pensaram nisso? Olharam pro céu à noite e falaram, pô, tô vendo esse monte de luz de estrela, né? Vocês veem estrela à noite. A única coisa que você vê à noite é estrela. Quer dizer... Eles estão mortos. Você vê morto. Quer dizer, você eu olho vê pro alguns céu... planetas que refletem a luz das estrelas, mas o que gera a iluminação é a estrela. Tem aquele detalhe, né? Daqui onde a gente mora, você olha pro céu, você não vê nada. Dependendo do dia, né? Mas eu não sei, cara. Vocês já pararam a pensar nisso? Não. E aí, ouvintes? Vocês têm, ó... Vamos deixar como mistério, será? Nossa. Não, porque eu tô... Não, deixa. Acaba a gravação, depois você fala pra gente. Deixar como gancho, né? Não se virem. Todo mundo tem Google hoje, não tem muita graça. Mas vocês não têm nenhum palpite? Não. Não. É porque é, né? É, É o fundo de parede que Deus botou no universo. Eu nunca parei pra pensar nisso. Pepper, que bonito. Muitas pessoas quebraram a cabeça para resolver isso aí. Mas a resposta não é tão complexa. Não chega nem a ser... Era um paradoxo, mas não é mais, porque... Eu cheguei a descobrir. É aceitável a resposta. Pelo menos faz sentido para quem já calculou isso. Que... Bom, como vocês sabem, o universo está em expansão desde o Big Bang. Sim. E essa expansão gera um fenômeno chamado redshift, que é a luz vermelha, que tudo que se afasta, como uma ambulância que se afasta, vocês conseguem escutar ainda ou ver a luz, mas é numa frequência menor. E a frequência dessas ondas não estão dentro do espectro de luz visível. Seria luz ultravioleta. Até que... Qual é o equipamento que os militares usam para enxergar à noite? É um... aquele binóculo lá noturno lá. Que ele enxerga o quê? Que luz? A partir do quê? O verde lá. A luz ultravioleta. Daquela que... Também tem a coisa de temperatura. Mas a verdade é que chega essa luz dessas estrelas distantes, chegam até nós, só que o chega no espectro visível é muito pouco. É o que você consegue ver a olho nu. Sim. Mas não é o suficiente para iluminar o céu. E também tem a coisa que de todas as estrelas que existem, nem graças a Deus, né? Nem todas a iluminação... Se todas as estrelas viessem com luz... com tudo pra cá, minha Nossa Senhora. Ia ser, nunca viria a noite. Ia ser mais do que dia. Porque a iluminação seria bem maior do que a do dia. Mas o que eu ia complementar é que nem todas as estrelas que existem, a luz já chegou até nós. Porque existe um negócio chamado universo observável. E existe um universo como um todo. Que em mesmo 14 bilhões de anos não teve tempo para a luz chegar. Porque o espaço se acelera mais rápido que a velocidade da luz. Então, para não montar o vídeo de TED, eu vou parar aqui. Mas essa é a razão. Acho que deu para atiçar a curiosidade dos ouvintes hoje. Realmente, será que eles vão pensar em outros paradoxos? Tem vários aí, paradoxos não faltam. A gente espera que vocês compartilhem uns que vocês acham legais e quem sabe a gente não consegue dar uma resposta. Talvez só seja um paradoxo porque a gente não viu ainda. Eita! Nossa senhora, desvendando o mundo. Eu acredito. Tá bom, então. Bom, é isso aí, ouvintes. A gente, como sempre, espera e conta com a participação de vocês nas nossas plataformas. Também com a audiência de vocês nos próximos episódios, ainda que seja um paradoxo. Provavelmente nunca será resolvido. E não esqueçam do WhatsApp, hein, gente? E o número é 19 98 908 1238. Repetindo, 19 98 908 1238. É isso aí. Então até a próxima, gente. Isso aí. Até Falou, mais. pessoal. Aquele abraço. Não.